amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Aleluia. Oremos com Alex. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de cultuar, de vivenciar, Pai, um momento de comunhão, de leitura da palavra, de ouvir aquilo que tu desejas de nós, Pai, através da tua própria palavra, Pai. Nos auxilia quanto ao sermão. Te agradecemos pelos louvores, Pai. Obrigado porque essas verdades que cantamos, que estão no livro de Salmos, no livro de Romanos, Pai, esses irmãos que receberam essa revelação, nós de fato podemos chamá-los de irmãos, Pai, por causa do teu Filho Jesus, por causa dos méritos dele, Pai. Então nos assiste e cuida de nós, Pai, durante este momento de adoração a Ti e também na aplicação prática, Pai. Ao sairmos daqui, possamos colocar tudo isto, Pai, no nosso testemunho. Assim te oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Irmãos, quem já chegou antes e leu a mensagem do boletim, que está em Romanos 9,14, a gente abra suas Bíblias em Romanos capítulo 9. Como os irmãos sabem, a mensagem do boletim não é a mensagem pregada, mas o tema normalmente é o mesmo, né? Então nós vamos ler Romanos capítulo 9, dos versículos 14 ao 16, 14, 15 e 16, só isso, para a gente tratar aqui da misericórdia de Deus na igreja. A misericórdia de Deus se materializa, digamos assim, claramente na sua igreja. Os salvos são agregados à igreja. Para quê? Para essa igreja proclamar essa maravilha da sua salvação. Então, a misericórdia especial de Deus na igreja. Romanos 9, 14 a 16. Aí vamos tratar desse assunto aqui. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre,
mas de usar Deus a sua misericórdia. Só até aqui, irmãos, para a gente discutir isso. Porque normalmente, irmãos, nós falamos sobre misericórdia de Deus. Nós clamamos pela misericórdia de Deus. Mas também, normalmente, não paramos para pensar por que nós carecemos dessa misericórdia. Nós não paramos para pensar na abrangência dessa misericórdia de forma geral, como o Senhor Jesus mesmo disse, lá em João 5,45, que o Pai Celeste faz nascer o sol sobre bons e maus e faz vir chuvas sobre justos e injustos. Isso é misericórdia de Deus sobre a terra que Ele mesmo amaldiçoou. Assim, meus irmãos, nós sequer discernimos entre a misericórdia geral para todos, que Deus faz nascer o sol, para toda a sua criação, maus e bons, e derrama a sua chuva sobre justos e injustos. Isso é misericórdia de Deus sobre a sua criação, que Ele mesmo amaldiçoou. Mas, irmão, será que a gente consegue discernir entre a misericórdia geral para todos, como Jesus disse, e a misericórdia especial para os eleitos? Normalmente, damos-nos por satisfeitos em receber a misericórdia de Deus, sem considerá-la como dádiva que traz responsabilidades para aqueles que receberam a misericórdia especial. Os outros aí, maus e bons, injustos e injustos, que recebem a chuva, não estão nem aí para louvar a Deus ou para fazer qualquer coisa por causa disso, não. E por que nós precisamos da misericórdia de Deus? Porque todos nós, a velha ladainha da Bíblia, criados à imagem e semelhança de Deus, caímos na miséria do pecado. Desde a queda dos nossos primeiros pais, eles perderam a comunhão com Deus e foram expulsos da sua presença. Adão, o dia em que comeres dessa árvore, certamente morrerás, pois Paulo ensina, o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Porém, em sua soberania eterna, Deus já havia decretado o plano da redenção para toda a sua criação. Repito que Ele mesmo amaldiçoou. Ele já tinha decretado esse plano para a redenção, em especial dos seus eleitos, e esses eleitos vão manifestar esse plano de redenção nas suas vidas redimidas. Ou então não são eleitos coisa nenhuma. Jesus Cristo, Deus Filho, tornou-se homem como um de nós, com a missão de salvar o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Só que Ele mesmo, o Senhor Criador e Salvador, também afirmou que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mateus 22:14. Irmãos, nós precisamos considerar essas coisas. Essa ladainha é a Bíblia. Quantos pecadores questionam a soberania de Deus porque Ele salva apenas alguns e outros não? Mas Ele não disse que faria isso. Ele não disse que salvaria só os seus eleitos. Veja em que situação miserável o pecado deixou o homem. Na sua arrogância e presunção, sem nenhum temor a Deus, Criador e Senhor da sua criação. Miseráveis pecadores ousam acusá-lo de injusto, por salvar alguns e outros não, desconsiderando a sua palavra soberana. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão.
Paulo disse aqui no versículo 15 que nós lemos. Paulo estava citando o Êxodo. Deus disse isso a Moisés. Êxodo 33, 19. Deus é Senhor. Aqui mesmo, quem és tu, ó homem, para ficar questionando Deus? Irmãos, nós precisamos considerar estas coisas. É verdade que Deus é amor, é tão bacana isso, Deus é amor. Mas Ele afirmou que concede a sua misericórdia a quem Ele quiser. Lá no Evangelho de Lucas, só Lucas conta essa história. O Senhor Jesus foi bastante claro com os arrogantes judeus, seu povo. Arrogantes judeus, seu povo, que se achavam os únicos merecedores da graça de Deus, os gentios sem cães. E Jesus lhes diz: na verdade vos digo, que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas, desse bando de viúva que existia, a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Existiam várias viúvas em Israel. Pois é, mas Deus não mandou Elias a nenhuma delas, das viúvas de Israel. Mandou a viúva de Sarepta de Sidom. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Jesus continua. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Tinha muitos leprosos em Israel, mas Deus, aprove a Deus ter misericórdia de Naamã, o Sírio. Lucas 4, 25, 27. Esse é o Deus da Bíblia. Irmãos, nós precisamos considerar essas coisas. Nós que somos eleitos e dizemos isso. Nós somos eleitos do Senhor. Nós que pela sua misericórdia ouvimos o chamado ao arrependimento pela pregação do Evangelho da salvação pela graça. Nós que podemos estar livremente numa igreja, Antonino gosta de dizer isso, nós poderíamos estar em vários lugares, ou poderia ser proibido de a gente estar aqui, mas não é, nós estamos aqui. Podemos estar livremente numa igreja, na comunhão dos irmãos para cultuar a Deus. Não podemos negligenciar a tão grande graça e misericórdia de Deus nas nossas vidas. Não podemos negligenciar a tão grande amor. Não podemos negligenciar a tão grande salvação, como o escritor dos Hebreus diz isso lá. Como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Acho que é Hebreus 2:3. Então, irmãos, nós não podemos então negligenciar a responsabilidade correlacionada a essa salvação. Não podemos, enquanto igreja, não podemos negligenciar a responsabilidade de anunciar essa salvação com as nossas vidas. Eu não estou chamando ninguém para ir pregar na rua, não. É com as nossas vidas. Temos que anunciar essa salvação a outros miseráveis pecadores como nós, que fomos chamados e agora somos redimidos. Deus teve misericórdia de nós. Vamos mostrar a esses outros pecadores que Deus tem misericórdia. Ele veio morrer por causa dos nossos pecados e nos chamar das trevas para a sua maravilhosa luz. Detalhe: luz que agora tem que resplandecer em nós e através de nós. Ou então não fomos chamados coisa nenhuma, não somos eleitos coisa nenhuma, somos igreja de nada. A nossa vida tem que ser brilhante, porque em nós está a luz de Cristo. Eu sou a luz. Ele disse isso aos seus discípulos. Logo depois, quando ele ia embora, ele disse: vocês agora são a luz.
Queridos, eu sei que algumas pessoas estão cansadas de ouvir o que podem chamar lá, vem o pastor Juarez com a mesma ladainha. Claro, a ladainha chama-se Bíblia. Pessoas sempre dispostas a achar que não precisam ser admoestadas todo domingo, não precisam de tanta admoestação. Quem pensar assim, eu lhes garanto, estão equivocados. Como diz o Senhor Deus, ninguém se estribe no seu próprio entendimento. Que é estribo? Aquele negócio da sela do cavaleiro que ele bota o pé para se apoiar. O que é que ele quer dizer? Não se apoie no seu próprio entendimento, meu amigo. Eu acho, o que você acha vai levar você para o inferno. O que é que a Bíblia diz? Que ninguém seja sábio aos seus próprios olhos, está escrito. Não se estribe em seu próprio entendimento, está em Provérbios, capítulo 3, 5. Não seja sábio aos seus próprios olhos, Romanos, capítulo 2, versículo 16. Lembrem-se de que a misericórdia de Deus é graciosa, sim, mas também é soberana. E Ele diz que concede a sua misericórdia a quem Ele quer. E Ele ordena que pastores admoestem as ovelhas dele constantemente. Que nem Ele fez durante 400 anos com os profetas no Velho Testamento. Como Jesus fez durante 3 anos ao seu povo, informando os seus discípulos, que viraram apóstolos, e passaram 50 anos depois de Jesus ensinando isso para as igrejas. O que Deus diz lá pelos profetas, Paulo repete pela ordem que ele recebeu do Senhor Jesus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. 2 Timóteo capítulo 4. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Atenção, suporta as aflições do ministério. Faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus? É. Não é eterna? É. Você acredita nisso? Não. Tanto que tem raiva do pastor ficar lembrando isso o tempo todo. Eu sei quem é que tem raiva quando eu falo isso aqui. Quem são e quantos são? Irmãos queridos, a misericórdia especial de Deus para a sua igreja, portanto, continua. Toda reunião eu chamo a atenção, vocês sabem disso. Continua sendo oferecida hoje a nós que continuamos frágeis, pecadores, carentes da direção do Espírito Santo, e não há como imaginar que tem direção do Espírito Santo fora da palavra. Se alguém imagina isso, não é convertido. Frágeis pecadores que carecem da glória de Deus. Por isso eu continuo exortando a que orem sem cessar, porque está escrito isso na Bíblia. Atenção, não estou falando, vamos para a reunião de oração, não é isso que eu estou falando. Orem sem cessar, é esse o ensinamento da Bíblia, não é vão para a reunião de oração. Quem criou isso foi a igreja, para manipular as pessoas, poder do clero. Façam o que está na Bíblia. Orem sem cessar. Peçam graça a Deus, para que os ajude
a viver e a demonstrar com as suas vidas, com as suas atitudes, que realmente foram alcançados pela misericórdia especial de Deus concedida aos eleitos. Peçam graça para que, a partir de suas famílias, que compõem a igreja, que a igreja, que é composta pelas famílias, trocando, desempenhe o seu papel com fidelidade. Igreja, que é agente da missão que é de Deus, em agregar os seus eleitos à igreja, que vai pregar sobre essa misericórdia de Deus, que salva miseráveis pecadores, chamando-os ao arrependimento. Não podemos, irmão, negligenciar isso, porque foi isso que o Senhor Jesus mandou nas suas últimas ordens aos seus apóstolos. Eu já preguei sobre isso aqui, qualquer dia a gente lembra para os irmãos. Lucas 24, de vez em quando eu lembro isso aqui. Lucas 24, de 44 em diante, Jesus chamou os seus discípulos, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento. Eles não tinham entendido nada até então do que Jesus tinha ensinado para eles, não. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha disso. É isso que a igreja faz? Não, não é. A igreja oferece bênçãos. Para quem quiser, bênção. Que tristeza, irmãos. A minha visão bíblica e a minha visão de igreja, o meu discernimento é muito diferente dos meus colegas pastores. Alguém está errado. Ou eu ou eles. Nós vamos saber disso. Nós vamos saber quem é que está errado. A missão de salvar, a missão é de Deus. A igreja não tem uma missão, ela é a missão. A missão é de Deus. Em agregar, lembra lá de Atos 2,47, que pelo amor que havia nos irmãos lá, a pregação dos apóstolos, Deus ia agregando a cada dia os que iam sendo salvos. Atenção, não existe salvo fora da igreja. A igreja católica diz que é a igreja que salva. Não é não, a igreja é exatamente a comunhão dos salvos. Tem quem não é salvo na igreja? Com certeza a maioria, qualquer igreja. Mas é ali dentro que estão os salvos. Os salvos estão na igreja, Deus agrega a igreja. Tem joio e trigo, como Jesus disse, muito mais joio do que trigo, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Ele não disse que muitos são chamados e poucos são eleitos? Pronto. Então, reparem bem, irmãos, nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. A missão é de Deus de juntar os seus salvos na igreja. Aí essa igreja que foi ajuntada pela pregação de alguém, os apóstolos no caso, Jesus, os apóstolos no caso, ela vai continuar essa pregação na sua vida. Quem é evangelista recebe um dom de evangelista. Quem é missionário recebe um chamado, um dom de missionário. E nós, igreja, que recebemos a misericórdia especial de eleitos de Deus, eu vou ter que demonstrar isso na minha vida? E para começo de conversa eu vivo dizendo aqui, se você não tem necessidade, atenção, a palavra é essa mesmo, necessidade
de crescer no conhecimento da palavra de Deus, você não é salvo. Quem nasceu precisa se alimentar. Quem nasceu do Espírito, o alimento espiritual é a palavra de Deus. Não é oração, coisa não, que nem tem uma missa. Oração é alimento. Não. Alimento é a palavra. Ela mesma se qualifica como oração, como alimento. Oração é comunhão com Deus. Exatamente com base na palavra. Se a sua oração não tem base na palavra, ela é simplesmente idolatria. Você está orando como você quer para receber uma bênção que você quer. Isso tanto pode ser feito para Deus da Bíblia, como para Iemanjá, como para quem você quiser. Dá no mesmo. Então, irmãos, nós precisamos saber disso. Que essa misericórdia especial de Deus, em nos chamar para perto de si, essa é a misericórdia especial. Lembra, nós fomos afastados lá em Adão. Ele expulsou Adão do paraíso e botou mais um anjo lá para ele não entrar. Agora ele começou a chamar os seus eleitos a partir dali. Todo mundo conhece a história. Acabou com a criação toda, deixou Noé, de Noé escolheu Abraão, de Abraão chegou em Jacó, Jacó ele fez um povo, esse povo até chegar a Jesus. Todo mundo conhece essa história. A Bíblia conta só isso. A Bíblia só trata disso. Criação, Gênesis 1 e 2. Queda, Gênesis 3. A partir de 3,15, o filho da mulher, o prometido lá que viria pisar a cabeça de serpente, aquilo chama-se de proto-evangelho, é o primeiro anúncio de Jesus, aquele que viria destruir toda a malícia do pecado, a maldade, a malignidade do pecado. Pronto, dali em diante, tudo na Bíblia trata da redenção. A história da redenção. Como Paulo diz em Gálatas, a lei toda só serviu de aio para nos trazer a Cristo. Pronto, Cristo chegou. Ensinou e disse o que é que tem que ser feito. Deixou seus apóstolos para ensinar a igreja o que é que a igreja tem que fazer. Eu não preciso de mais nada. A Bíblia é a palavra de Deus que me orienta. Eu estudei muito, bebi muito de grandes homens que estudaram muito mais do que eu, mas eu não devo nada a eles. Eu devo a Deus, que usou esses homens para que eu saiba. Eu não devo nada a Davi, a Moisés, eu devo a Deus, que usou esses homens para que eu saiba do pacto, para que eu saiba da sua história. Não estou negando a honra que esses homens merecem, não é isso. Eu não vou dar honra, tirando essa honra do meu Deus. Eu vejo homem, eu leio os livros, eu estudei muito. Eu não sei o quê, porque não sei quem disse isso. Mas peraí, isso que não sei quem disse não está na Bíblia? Tá, então eu vou citar a Bíblia. Calvino disse, não sei, peraí, o que Calvino disse não foi o que Paulo disse? Foi, então é melhor dizer que Paulo disse. Por que eu vou citar Calvino? Eu vou citar Paulo. Por que eu vou citar John não sei quem aí? Peraí, eu posso até citar o cara em algum estudo, alguma coisa. Mas peraí, porque John não sei quem disse isso? Mas peraí, o que ele disse não está na Bíblia, então eu vou dizer o que está na Bíblia. Eu até aprendi com ele. Louvado seja Deus pela vida desse homem que eu aprendi através dele. Mas eu vou citar o que está na Bíblia. Eu tenho ciúme de Jesus, dos apóstolos, por causa desses grandes homens aí que viraram grandes. Arrogância de homens que querem ser alguma coisa. Arrogância da própria igreja, querendo poder, fama, alguma coisa. Peraí, vamos fazer o que Deus mandou. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Deus teve misericórdia de mim. Eu tenho que demonstrar essa misericórdia. Essa misericórdia que se materializa na igreja, é na igreja que estão os salvos, precisa continuar se manifestando através da igreja. Misericórdia especial que Deus tem de quem lhe apraz ter misericórdia, os seus eleitos, que Ele continua chamando, e não tem outro jeito, é através da igreja. Foi Ele quem determinou isso. Igreja que deve ser ensinada por um pastor, foi ele que determinou isso. Está na Bíblia isso. Então como é que eu vou me enfadar com a ladainha do pastor chamando o tempo todo ao arrependimento e à santidade?
Preste atenção, meus filhos. Essa misericórdia de Deus aos seus eleitos, que Ele continua chamando através da igreja, e a sua igreja através do ministério de um pastor, que vai explicar que esses seus eleitos são justificados, são chamados ao arrependimento pela pregação do Evangelho, são justificados com essa pregação do Evangelho de Cristo que morreu em nosso lugar, amor, misericórdia, graça. E quem ouviu esse chamado não tem como ser diferente, vai ter que ser santificado na palavra, pelo ministério de um pastor, pela direção do Espírito Santo, na comunhão dos irmãos, com estudo diligente e responsável, em oração no Espírito, exatamente para que vivam como igreja de Deus, que continua chamando pecadores ao arrependimento. Não é chamando pecadores para Deus lhes abençoar, como a igreja faz. Não é isso. Não foi isso que Jesus mandou. É chamando pecadores ao arrependimento, para que seus pecados sejam remidos. É assim que nós temos que viver, irmãos. A misericórdia especial de Deus na igreja. Se a igreja entender o que é isso, ela vai saber que essa misericórdia de Deus na igreja tem que ser multiplicada pela igreja. Do mesmo jeito que cada um que está na igreja, que for crente de verdade, eleito, foi chamado ao arrependimento para a remissão de pecados, a igreja tem que continuar. Se ele é um, ele vai continuar propagando, louvando o nome de Deus, a maravilha que Deus fez em salvá-lo e demonstrando isso na sua vida, no seu dia a dia, começando pela sua casa. Essa é a misericórdia especial de Deus, meus filhos, para a sua igreja, para que a igreja realmente viva para louvor da glória de Deus, cumprindo a missão que é de Deus a cargo da igreja. E esta de hoje é mais uma palavra da grande misericórdia, da graça de Deus para a sua igreja. Que Ele mesmo aplique aos nossos corações. Amém.